Hoje eu quero falar para vocês sobre tempos difíceis. Eu tô numa overdose de Júnior Rostirola, que é o autor do Café com Deus Pai. Ele participou de 3 podcasts. Eu assisti os 3, de 1h30 mais ou menos. E eu tô bem cheia de tudo que ele tem ensinado. Que história maravilhosa, que história fantástica. Como eu tenho aprendido e como Deus tem me respondido sobre coisas que eu tenho vivido nesse momento. E se a gente pensar sobre as dificuldades, o tempo de dificuldade e o tempo de conquista, enquanto a gente está vivendo a dificuldade, nossa, parece que aquilo não vai acabar nunca, parece que não tem fim, que você roda em volta de uma mesma montanha e parece que você nunca vai sair daquilo dali. E ele teve um encontro com Deus aos 13 anos e a vida difícil dele começou desde quando ele nasceu. Ele tem um histórico de um pai extremamente violento, inclusive ele conta que os 3 primeiros irmãos dele morreram por causa do pai, ele não explicou bem em que contexto, mas falou isso. Então era uma história muito difícil, dos filhos correrem, do pai quebrar a casa, de muita violência com os filhos, com a mãe. E a primeira surra dele foi aos 7 meses. Ele nunca teve o carinho, o amor do pai. E então literalmente desde quando ele nasceu, provavelmente antes mesmo dele nascer, possivelmente, pelo que ele conta, né? É bem provável que a mãe dele tenha sofrido violências desde quando ele estava na barriga. E até os 13 anos, quando ele teve um encontro com Deus. E ao longo desse tempo ele passou por coisas muito difíceis. E aí você pensa, meu Deus, 13 anos, 13 longos anos. E o detalhe, quando ele teve um encontro com Deus e entregou completamente a vida a Deus, ele começou um processo de cura. Não significa que os problemas dele, os problemas acabaram, sumiram no momento em que ele se entregou para Deus. Não, ele começou a enfrentar os problemas dele de uma forma diferente. E eu fiquei refletindo sobre isso porque eu tenho vivido uma história com Deus nos últimos 7 anos, uma história que muitas vezes me dá a sensação de que eu estou rodando uma montanha, mas se eu tirar as minhas emoções e tiver uma percepção espiritual sobre isso, os ganhos que eu venho tendo são tão grandes. E a gente pensa na vida do Júnior, ele hoje tem 43 anos, se eu não me engano, então foram 13 anos de grande sofrimento para 30 anos de muitas conquistas. O livro dele, o podcast, estão no topo dos mais ouvidos, do livro mais vendido, o mais best-seller. E ele tem vários projetos sociais que ajudam diferentes populações. Tem um projeto para criança, outro para pessoas que passam por situações financeiras difíceis, outro para mulheres dependentes químicas. Então, olha quantas bênçãos, quantos frutos maravilhosos vieram desses 13 anos de sofrimento. Eu não estou dizendo que sofrer é bom, passar dificuldade é bom, que a gente não fique irritado, aborrecido, de saco cheio. Ai, quando que vai acabar isso? Por que Deus não faz nada? Por que precisa ser desse jeito? Mas quando a gente decide passar pelas coisas com Deus e coloca Deus na situação, não é simplesmente você ir dormir e falar assim, eu te entrego, tá nas mãos de Deus, Deus no controle. Não, é colocar Deus no detalhinho. Como Deus gostaria que eu agisse aqui? Como Deus gostaria que eu me posicionasse nessa situação? Eu tô sendo ofendida, eu tô sendo humilhada, eu não estou vivendo o que eu gostaria, não é justo o que eu estou passando, mas como que Deus quer que eu responda a isso? Não é sobre Deus estar do seu lado para vencer os inimigos. O primeiro inimigo que a gente tem que vencer é a gente mesmo. E hoje, Deus trouxe uma percepção ao meu coração, acho que muito movida pelas coisas que eu tenho ouvido do Júnior, que é o seguinte, ele perdoou completamente o pai dele, ele entendeu que o pai dele foi fruto de muitas dores, e uma pessoa ferida fere, uma pessoa machucada machuca, e por isso que ele agia assim, não porque ele era um homem mau. Ele disse, meu pai era um homem muito bom, ele só entregou o que ele tinha. E ele passou depois por uma outra situação com um padrasto, que também maltratou muito ele, e ele disse, eu nunca mudei com meu padrasto, e no final da vida ele se tornou um grande amigo e admirador do trabalho dele, né? Então, quando a gente faz as coisas do jeito de Deus, isso é um recurso que a gente está entregando a Deus para que Ele mude a situação. Deus o tempo todo trabalha em parceria com a gente. Muitas coisas dependem do nosso posicionamento, do nosso coração. Davi, por exemplo, era conhecido como o homem segundo o coração de Deus, embora tenha feito tantas coisas erradas, mas Deus conhecia o coração dele. Ele verdadeiramente se arrependia e verdadeiramente ele queria fazer a vontade de Deus. Então, muitos de nós andamos cegos, alheios às coisas de Deus, mas quando a gente acorda, desperta, a gente passa a ser guiado por ele. Se isso acontece com a gente, também acontece com o outro. Acontece com seu filho, com sua irmã, com seu colega de trabalho, com seu pai, com sua mãe, com seu marido. Se você tem essa percepção de que a respeito de
de determinadas coisas na sua vida, você passou um tempo cega, por que essa outra pessoa não pode estar vivendo essa mesma coisa? A nossa oração pela pessoa é que Deus desperte, tire a cegueira espiritual dessa pessoa, que ela comece a enxergar as coisas do jeito de Deus. No Vale dos Ossos Secos, Deus levou o profeta ao Vale dos Ossos Secos e perguntou para ele: olha para esses ossos, eles podem reviver? Eles estão sequíssimos. E aí Deus poderia, com o profeta ao lado dele, mandar os ossos se levantarem, mas ele não fez isso. Ele falou: profetiza sobre os ossos. Ele mandou o profeta profetizar sobre os ossos. Profetiza em meu nome, com a autoridade que eu estou te dando. Então a gente precisa aprender a fazer desse jeito, como Deus tem ordenado para nós, e não como as nossas emoções nos ordenam. E eu tô lendo aqui o meu diário com Deus, anotado em 7 de setembro de 2019. Eu copiei um texto do Samuel Wagner, que é um pastor, que diz o seguinte: deixa Deus lutar por nós. Isso é definitivamente um exercício de fé. Afinal, sempre queremos tudo na nossa hora e do nosso jeito, mas durante a vida vamos nos deparar com situações que ultrapassam a nossa capacidade de resolvê-las, e é nessa hora que a nossa fé é crucial. Existem momentos na vida que ou você crê, seja diante de injustiças, lutas gigantes, perseguições, enfermidades, dificuldades financeiras ou profissionais, o que for. Deixa Deus pelejar por você. Reconheça que você é pequeno, fraco e limitado, e prove de um poder de um Deus grande, forte e que não conhece a palavra impossível. Em Êxodo 14:14 fala: o Senhor pelejará por você e você se calará, ou seja, cale-se, aquiete-se, humilhe-se diante da poderosa mão de Deus e veja o seu agir. Também Êxodo 14:13 diz: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. Porque às vezes a gente fica igual uma pessoa que está se afogando, que ao invés de se acalmar e boiar, a pessoa começa a se debater, se agitar e gritar, e ela acaba se afogando, engolindo água por conta do desespero dela, perdendo a oportunidade de se curar, de se salvar, na verdade, por conta de todo o desespero dela. Então, uma coisa que eu tava refletindo sobre tudo que o Júnior tava falando, sobre o perdão que ele deu pro pai dele, e ele falando sobre o fenômeno do livro dele. Ele estudou durante anos e nunca fez uma prova, estudou em escola pública, nunca fez uma prova, um trabalho, ele não se comunicava com as pessoas, ele não conversava com ninguém na escola. Como ele pode ter passado de anos sem fazer uma prova, sem fazer um trabalho? E hoje o livro dele é o que é. Então olha que coisa improvável. Imagina alguém que você conheceu na escola, que era estranho, que era esquisito, que sofria bullying, que não falava com ninguém, que não se comunicava com ninguém, que não fazia prova, que não apresentava trabalho, que não fazia nada, e o cara se torna o maior best-seller do país. E o que eu tava pensando? Quando a gente não se humilha o suficiente para deixar que o poder de Deus se aperfeiçoe na nossa fraqueza, ele nem se manifesta para você vencer nada, nem para conquistar nada. Por quê? Isso é uma regra da mente. Da mesma forma que você faz uma coisa, você faz todas as coisas. Se você não é capaz de se humilhar para perdoar alguém e falar assim: eu não consigo perdoar essa pessoa, o que essa pessoa fez comigo foi horrível, eu não tenho capacidade humana de perdoar essa pessoa, mas eu quero fazer, eu quero obedecer a Deus, essa é uma direção de Deus e eu quero fazer, e o que eu não sou capaz de fazer, Deus me torna capaz. Então, se você não é capaz de fazer isso para perdoar alguém, para, entre aspas, perder alguma coisa, perder o seu orgulho, o seu ego, você também não é capaz de se humilhar para ganhar alguma coisa, no sentido de: como que eu vou transpor esse desafio? Como que eu vou vencer essa situação que é tão difícil? Como que eu vou conquistar essa vaga no emprego, essa prova no concurso? Como é que eu vou conquistar isso? Eu não sou capaz de fazer, eu não sou tão inteligente assim, eu não sou melhor do que as pessoas. Que habilidades eu vou ter para lidar com os meus filhos nessa fase tão difícil? Como que eu vou ganhar isso? Se você não é humilde o suficiente para deixar Deus agir através de você, para você entregar o que o outro precisa, Deus também não entrega a você o que você precisa, porque você é a mesma pessoa. Se você não pode se humilhar para entregar, você também não vai se humilhar para receber. Então, quando a gente quer receber coisas grandes, ser capacitado a fazer coisas grandes, quando a gente olha as pessoas fazendo coisas que você não tem habilidade para fazer, Deus pode tornar isso real na sua vida. Mas antes, Ele quer que você tenha essa postura, esse comportamento para fazer pelo outro o que Ele quer que você faça. Então, muitas vezes a gente está rodeando um problema, está passando por uma coisa, muitas vezes vai ser por um aprendizado. A gente precisa passar por aquilo para aprender, para se fortalecer, para ser capacitado, mas muitas vezes também a gente não sai de um lugar porque a gente não quer se humilhar diante das pessoas. A gente se importa mais com quem nós estamos sendo para as pessoas do que com quem nós estamos sendo para Deus. Uma vez eu falei isso para Deus: Senhor, eu tô me sentindo tão humilhada. E Ele falou: humilhada diante de quem? Porque para mim você não é humilhada. Você é exaltada porque você me obedece.
Você está mais preocupado com a opinião das pessoas ou com a minha? Então eu quero finalizar com essa reflexão. O quanto a gente se relaciona com Deus, quanto mais intimidade, quanto mais entrega, mais a gente recebe revelações dele. Então analisa até onde você está disposta a ir para obedecer a palavra de Deus. Isso está diretamente relacionado a tudo que você vai receber dele toda vez que você estiver diante de um desafio e com as suas forças humanas você não for capaz de ultrapassar. A gente precisa reconhecer a nossa pequenez para que a grandeza dele se manifeste em todas as áreas da nossa vida. É isso. Um beijo.